Brasil, 2019. Vivemos em uma época na qual a polarização ideológica traz à tona diversas discussões acerca do comportamento humano. Política, religião, questões raciais e papéis de gênero são exemplos de temas que movem boa parte desses debates e geram questionamentos essenciais para a construção de uma sociedade mais inclusiva. Nesse vídeo, iremos abordar um dos temas mais controversos e discutidos, a sexualidade. Mais especificamente, como se desenvolve a orientação sexual de um indivíduo. Para responder essa pergunta, iremos para Viena no ano de 1905, onde Freud publicou a obra Três ensaios sobre a teoria da sexualidade. Até aquele momento, a ideia de sexualidade era percebida como uma questão biológica por estar correlacionada ao instinto humano, ou seja, as pessoas interligavam o ato sexual muito mais com a finalidade reprodutiva do que com a finalidade do prazer. Freud, então, apresentou o conceito de pulsão, algo totalmente diferente do instinto. É uma coisa que instiga, um impacto, uma força constante. Podemos comparar a um tipo de energia. Ela não está relacionada às decisões, e sim ao inconsciente do indivíduo. Essa força está presente em nós desde que somos crianças, mas nesse momento essa pulsão não é necessariamente ligada aos órgãos genitais, e sim às trocas que o corpo realiza com o mundo. Freud usa esse conceito para explicar a sexualidade da infância até a vida adulta e posteriormente interliga a pulsão sexual a uma palavra que você provavelmente já deve ter ouvido falar: libido. Outro conceito apresentado na obra é o de perversão sexual. Antes de Freud, a ideia do perverso era vista como uma patologia, ou seja, uma doença. Na sexualidade, perverso era tudo aquilo que não visava a reprodução. Por isso, nossa sexualidade é perversa, pois ela visa muito mais o prazer do que as finalidades biológicas do ser humano. O conceito de perversão, por Freud, passou a ser desassociado com a ideia de anomalia. A psicanálise passou a mostrar o desejo como chave e bateu de frente com a visão anterior de que a sexualidade deveria ser uma reta, e se nessa reta havia alguma curva ou desvio, isso era visto como algo estranho ou diferente. Bom, agora você deve estar se perguntando onde a orientação sexual entra nessa história toda. Freud chegou a exemplificar a homossexualidade quando falou da inversão e explicou primariamente como comportamento invertido absoluto, que é quando o objeto sexual pertence ao mesmo sexo. Mais tarde, na França, surgiu outro psicanalista chamado Jacques Lacan. Ele apresentou um termo denominado sexuação, que é o processo de formação da nossa identidade sexual e representa como é a relação individual do ser humano com o sexo. A psicanálise desconsidera totalmente o termo opção, pois ele é muito simplificador e dá a entender que nós escolhemos como a nossa sexualidade é desenvolvida, quando na verdade isso depende de fatores pulsionais e inconscientes. Por isso, é importante vermos a sexualidade como algo plural, pois o que conduz alguém a essa preferência, ou melhor dizendo, sexuação, é essa plataforma complexa da qual fazem parte esses elementos. A autora Joyce McDougall, no livro As Múltiplas Faces de Eros, expõe que começamos a desenvolver nossa psicossexualidade na infância a partir de representações mentais que provêm dos nossos pais. Mas calma, isso não quer dizer que a sexualidade é um fator genético, e sim que as imposições paternas que provêm do ambiente cultural e social que eles viveram implicam nessa identidade. Isso também não quer dizer que a nossa orientação sexual depende de influências aplicadas a nós durante a infância. Segundo a autora, as orientações homossexuais na vida adulta de modo nenhum podem ser apreendidas como fixação aos desejos sexuais universais da infância. Muitos outros elementos contribuem para o desenvolvimento da escolha objetal, tanto heterossexual quanto homossexual. Como podemos perceber, a orientação sexual é uma questão que envolve várias individualidades, e não temos uma fórmula exata para responder como ela se desenvolve. Hoje em dia existem várias teorias dentro da psicanálise que ajudam a compreender esse tema, mas nenhuma resposta 100% concreta de como se forma a nossa orientação sexual. A questão é que não podemos colocar a sexualidade em potinhos de identidades pré-determinadas, pois existem várias heterossexualidades, homossexualidades, bissexualidades e suas variâncias. Somos indivíduos únicos, com pulsões, vivências e emoções únicas. E devemos compreender que a identificação e desejo do outro estão além da nossa compreensão, e não cabe a ninguém querer mudar isso.